Se você quer saber como conseguir mais colaboração dos seus filhos e ter menos momentos de estresse e mais leveza, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Oi pessoal, tô meio sumida aqui do canal, mas eu resolvi voltar a gravar alguns vídeos porque o pessoal tá me pedindo e eu acho que é muito importante compartilhar um pouco das experiências que eu tenho vivido na criação dos meus filhos, e de tudo que eu tenho aprendido nessa caminhada sobre autoconhecimento e sobre como melhorar como mãe. Eu quero continuar compartilhando com vocês. Uma coisa que eu passei muito aqui recentemente, até foi um dos motivos que eu parei de gravar vídeos, foi que eu estava muito estressada, estava tendo muita dificuldade em conseguir colaboração com os meus filhos. Tava muito difícil, eu estava tendo muito ataque de grito, de estresse, a relação estava péssima, eles estavam muito chorosos, né, fazendo coisas assim para chamar minha atenção, coisas que danificavam a casa, quebravam as coisas, né, tudo por causa de uma falta de conexão. E o que eu estava fazendo? Eu estava tentando controlar as crianças, né, através do autoritarismo, né, de mandar, de exigir obediência, e eu percebi que só estava piorando, né? Porque as crianças, principalmente crianças pequenas, elas não funcionam da forma como a gente acha que elas funcionam, né? Principalmente em relação ao entendimento do mundo, ao entendimento de causas e consequências, né? Entendimento da lógica das coisas. Então a gente se frustra porque a gente pede uma coisa para a criança, achando que ela vai entender, e ela simplesmente não faz e olha pra sua cara e dá risada, e aí você acha que ela tá te desafiando, que ela tá tirando uma com a sua cara. Mas na verdade ela faz isso porque o nível cognitivo dela ainda é muito primitivo, né, comparado com o seu. A forma como ela vivencia o mundo é outra. Então não adianta você falar com a criança como você falaria com um adulto. E aí nesse tempo, o que que eu percebi? Eu estava usando muitas frases e palavras que eles ainda não conhecem o significado, né? Palavras abstratas, né? Para validar sentimentos, para pedir cooperação. E aí o que que eu percebi? Que eu estava falando de uma maneira que eles não estavam entendendo. E eu parei um pouco para analisar essas palavras. E isso aconteceu porque uma vez eu falei uma frase para minha filha, uma frase que eu achei que ela tinha entendido, e ela olhou para mim e falou: Mas o que que é essa palavra? Agora eu não vou me recordar a palavra, mas era uma palavra bem básica assim do português. Mas ela não sabia o significado. Então não adianta a gente falar com a criança pequena, dar argumentos, né? O que que pode ajudar bastante nessa fase para a gente conseguir mais colaboração? Criar conexão, que é uma coisa que faz muita diferença quando a gente entra no mundo da criança, se dedica a ela, né? Dedica o nosso tempo a passar com a criança momentos de brincadeira, momentos de carinho, de conexão, de se interessar pelo que ela está fazendo, de entrar no imaginário dela. Isso vai fazer com que a criança se sinta amada, se sinta importante e vai aumentar muito a probabilidade dela querer cooperar com você, querer cooperar com as regras da casa. Uma segunda forma de conseguir cooperação é brincadeiras, através de brincadeiras e lúdico, né? Essa é uma ferramenta da disciplina positiva que eu gosto bastante. Você vai tomar banho, a criança não quer entrar no banho, inventa uma brincadeira, assim, mas tem que ser uma coisa, né? Dependendo do dia, tem que ser uma coisa muito enriquecida, com muitos detalhes. Você inventa um personagem, inventa toda uma história, ou então você aproveita uma brincadeira que ela já tá entretida naquele momento e você complementa aquilo. Agora vamos fazer tal coisa no banho, vamos continuar essa brincadeira mais no banho. Qual que é o problema dessa forma, né, de conseguir cooperação, do meu ponto de vista? Ela exige muito dos pais, ela exige muito criatividade, energia, né? E às vezes a gente não tem isso, às vezes a gente passou um dia cansativo, né? Um dia com muitos problemas, a gente está esgotado emocionalmente, então não é todo dia que essa ferramenta vai funcionar. E tudo bem, mas contanto que você tenha isso em mente, que se você estiver disposto a usar a criatividade, a ser mais, né, paciente com a criança, ela vai cooperar. E um exemplo disso, eu tive aqui em casa recentemente, as crianças não queriam escovar os dentes. Nossa, estava muito difícil fazer com que elas escovassem os dentes.
E o meu marido, do nada, inventou uma brincadeira de sala de dentista. Gente, vocês vão no consultório do Dr. Nelson. E aí, ele sentou no chão, porque a gente escova o dente deles no quarto ainda, a gente não escova no banheiro. Sentou no chão, colocou eles sentados no colo, como se fosse uma cadeira de dentista, e a escova como se fosse o aparelhinho. E ele conversou com as crianças como se ele fosse um dentista mesmo. Olá, senhor Samuel, tudo bem com o senhor? Como foi o seu dia? O que o senhor comeu hoje? E deixa eu olhar os seus dentes, deixa eu examinar. E eles ficaram super quietinhos e super interessados. E todos ficaram olhando a vez do outro, né? Assim, e aí querendo que chegasse a vez deles. E eles conseguiam escovar, ele apertava o botãozinho para falar "zzz", do aparelhinho "zzz", e ele aproveitava e eles com a boca aberta e ele conseguia escovar o dente. Então, isso foi um tipo de brincadeira, de lúdico, que deu muito certo. E ainda está funcionando, já faz mais de uma semana que a gente está usando essa tática e eles deixam a gente escovar os dentes, a gente está conseguindo escovar perfeitamente. Uma outra forma de conseguir cooperação é através de regras, você criar regras e rotinas junto com a criança, né? Porque as crianças, principalmente nessa faixa dos 3 aos 4 anos, que é a faixa etária dos meus, eles acham que eles têm poderes, né? Que eles são poderosos, que eles podem mandar fazer as coisas do jeito deles, porém eles ainda não entendem consequências das coisas, né? Eles não entendem. Então, se a gente só dá ordem e só pede para eles fazerem as coisas, eles vão ficar muito resistentes, porque eles acham que eles podem decidir sozinhos, que eles sabem mais do que os pais, né? Eles ainda não têm essa consciência. Então, você criar rotinas, você pode pegar uma cartolina, junto com eles, fala assim, a gente vai fazer agora a rotina da hora de dormir. Vocês vão fazer junto comigo. Coloca recortes de revista ou faz desenhos, né? E aí você fala, a gente, antes de dormir, o que que a gente precisa fazer? E eles vão falar, né? Provavelmente já sabem, já estão acostumados, eles já sabem. Tem que então, escovar o dente, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que ler o livro. E aí, junto com eles, você vai formando. O que que a gente vai fazer primeiro? O que que você prefere fazer primeiro? E aí você vai colocando nessa cartolina e cola. E aí você deixa bem claro que eles que participaram daquilo, que eles tiveram poder de escolha, né? E aí, no dia a dia, você deixa isso colado na parede, no lugar visível. E aí, no dia a dia, quando eles estiverem enfrentando, se estiver enfrentando uma resistência, você simplesmente aponta para o quadro. Ó, vamos olhar nosso quadro? Lembra que você que me ajudou a fazer? O que que o quadro está dizendo agora? Né? Ou e o mesmo para regras, né? Regras da casa, não pode bater, não pode jogar brinquedo, né? Não pode gritar, né? Não pode pedir as coisas chorando. Você vai colocando essas regras e a criança, você pergunta se ela concorda com aquela regra, né? Antes de colocar na cartolina. Você concorda com essa regra? Por que que você concorda? O que que você acha que acontece? Vai fazendo essas perguntas curiosas, porque a criança gosta de responder e de raciocinar sobre coisas que, para ela, do dia a dia, ela já consegue, né? Coisas da rotina são coisas que ela entende e ela gosta muito de responder essas perguntas. E aí, com isso, você tem também um quadro de regras feito com a colaboração delas. Quando ela descumprir alguma regra, você mostra esse quadro, né? Pacientemente você lembra que a gente fez aquele quadro? Então, nesse quadro, pode gritar, pode jogar brinquedo, pode bater na mamãe quando você está nervoso. Claro que em alguns momentos de que a criança está com raiva, está tendo uma crise, não adianta você mostrar quadro, porque ela primeiro precisa se acalmar. Depois que ela se acalma, você mostra esse quadro, que a criança vai se acostumando mais com essas regras. Lembrando que até os 4 anos, 5 anos, a criança ainda não tem muita lembrança de regras. Ela precisa ser constantemente lembrada, porque o foco de atenção dela ainda é muito reduzido. Depois dos 6, 7 anos, vai ficando um pouco mais fácil delas conseguirem cumprir regras. Você pode exigir mais. Uma outra forma de você conseguir colaboração das crianças é você dizer para ela o que elas podem fazer, né? Então, por exemplo, as crianças estão fazendo uma brincadeira num lugar que não é adequado, um lugar perigoso ou um lugar que vai sujar o chão. Ao invés de você ficar falando, não é para brincar aí, sai daí, não pode brincar aí, você mostra para ela onde pode, né? Então, essa brincadeira é muito legal. Você pode fazer essa brincadeira aqui no quintal. Você pode fazer essa brincadeira
aqui na varanda. Ou você pode brincar com esse banquinho ao invés desse, que é menos, né, mais seguro. Então você mostra sempre o que ela pode fazer. Quando você muda essa forma de falar, o entendimento, né, a forma de entender dela fica mais simples. Porque elas não entendem conceitos, né? Então você fala para ela o que ela pode fazer, o que é permitido. É mais fácil de se conseguir cooperação. Uma outra forma de você conseguir cooperação, para crianças mais novas, né, eu diria, é você limitar o acesso dela a determinados locais que ela não pode, locais que não são adequados, que ela ainda não está preparada para lidar. Porque às vezes você coloca muitas regras que a criança ainda não entende, não consegue lidar, então você precisa limitar. Então, um exemplo, colocação de travas em portas, colocação de chaves, deixar produtos de limpeza no alto, produtos que quebram, né, que você tem muito apreço, fora do alcance. Porque se você simplesmente falar não pode fazer isso, não pode brincar com determinada coisa e essa coisa for muito interessante, ela não vai conseguir cumprir com esse combinado, com essa regra, né? Então você deixa fora do alcance. Eu tava tendo muito problema aqui com meu filho Samuel, que ele agora deu de trocar de roupa sozinho. Ele adora trocar de roupa sozinho. Ele vai de manhã, se troca inteiro sozinho. É ótimo, autonomia é ótima. Mas em alguns finais de semana, ele se empolga e ele fica toda hora trocando de roupa. Então ele toma leite, cai uma gotinha de leite, ele vai trocar. Ou ele faz xixi, vaza um pouquinho da cueca, ele troca. Só que ao invés de ele trocar só a cueca, ele troca a roupa toda, até a camiseta. E vai jogando. E vai pondo pra lavar. Às vezes ele joga até no cesto, né? E eu tava ficando sem roupa pra lavar, é muito difícil. Então eu explicava pra ele que ele não pode fazer isso. Que não pode usar roupas assim, sem necessidade, né? Ficar trocando. Mas ele ainda não entende. A parte cognitiva dele, de entendimento de lógica, né? Ele não entende que para usar roupa tem que ser lavada, tem que ser colocada na máquina, que vai gastar sabão. Ele ainda não entende isso. Então, o que eu precisei fazer? Tirar o acesso. Eu pego as roupas e coloco todas em cima do armário para ele não usar. São algumas saídas pontuais que a gente tem para a gente não se estressar em vão, porque senão toda vez eu vou ficar brigando com ele. Vai gerar um clima chato de estresse e eu não vou conseguir colaboração, né? Então, muitas vezes o melhor é realmente tirar do alcance, e aí você distrai ele, brinca com outras coisas, para ele esquecer um pouco essa coisa divertida que ele descobriu e que ele quer exercitar, né? E que é saudável nessa idade, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar esse canal com outras mães que também estão tentando melhorar o relacionamento com seus filhos. E beijão e até o próximo vídeo.